Oi, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou a Nayara. Hoje eu tô aqui novamente para falar mais um tema para vocês, né? Que bom que esses vídeos estão acontecendo e que vocês estão perto, mesmo distante, perto de alguma forma, né? Então, antes de começar, vamos rezar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. Bem, o tema de hoje é Jesus agiu no meio dos homens e a igreja continua agindo. Bem, quando a gente fala desse tema, a primeira coisa que a gente precisa pensar e retomar é o que é a igreja, né? Até vocês já tiveram um vídeo que foi muito rico, foi um vídeo de muito conteúdo sobre a nossa igreja católica. Mas quando eu falo da nossa igreja católica, eu vou resumir uma coisa, né? Que na realidade ela é ligada a Jesus. E por que a nossa igreja ela é tão diferente das outras igrejas cristãs, por exemplo, de outras igrejas, né? Por que a nossa igreja é diferente? Então eu vou voltar um pouquinho para vocês saberem a história, para conseguirem entender no final, então, como que a igreja continua agindo, como Jesus agiu lá no meio dos homens, né? Bem, antes da igreja, existia o povo de Deus, que foi iniciado por Deus Pai. Né? No Antigo Testamento, quando a gente olha, Deus então convidou a Abraão para que ele saísse da sua terra para fazer e trazer um grande povo. Né? Então Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, Jacó teve 12 filhos e são as 12 tribos, né? Que estavam em diferentes tribos, divididos então nessas 12 tribos. E Jesus, ele veio dessa descendência, né? De que forma? Das várias tribos, tinha então a tribo de Judá. Aí Judá teve Davi, que Davi teve um filho, depois outro, enfim. Aí então veio Jesus, né? O Emanuel, da descendência de Davi. E na vinda de Jesus, o que acontece? Ele reforma o povo de Deus, né? Antes, o que a gente precisa lembrar? Que antes, no Antigo Testamento, como eram divididos por tribos, para fazer parte, você tinha que nascer daquela tribo. Você tinha que ter o sangue, né? O sangue para realmente fazer parte. Com a vinda de Jesus, isso muda. O que muda? Jesus, então, começa a pregar, né? Começa a fazer milagres e já não é mais por sangue que você faz parte do povo de Deus, mas pela fé, né? Pela fé. E é aquilo que a gente sabe que tem na Bíblia, como que chamavam, então, aquele povo, né? Aqueles que creem em Jesus, como é chamado? Somos nós, no caso, né? Que somos os discípulos que tem essa fé em Jesus. E aqui eu vou lembrar vocês um pouquinho dessa questão do tema, de que forma então a igreja continua agindo, como Jesus agiu lá, como a igreja continua agindo, né? No meio dos discípulos, Jesus ele escolheu 12 apóstolos.
né? Vocês lembram disso. Então vale até a gente comparar. Jacó então teve 12 filhos e Jesus escolhe 12 homens, né? E para a gente refletir, eu vou pegar a Bíblia agora para vocês abrirem aí comigo também, tá? Tá lá em Lucas, capítulo 22, 19. O que Jesus fala para os 12 apóstolos? Para os 12 apóstolos, Lucas 22, 19. Para os 12 apóstolos lá atrás, né? Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra do Senhor. Vejam aqui, quando Jesus fala, né? Fazei isso em memória de mim. Jesus aqui, ele dá o poder aos apóstolos, para que então façam em memória dele. E quando a gente pensa nesse poder que Jesus deu aos apóstolos, a gente também crê, nós cremos enquanto Igreja Católica, que os nossos padres, eles são continuadores dos apóstolos, né? Por quê? Porque um padre foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro bispo, até chegar então nos apóstolos. E os padres então, eles têm esse poder de pegar o pão e de fato ser o corpo de Cristo, né? E aqui é uma forma, então, da igreja agir nas nossas vidas. Como Jesus agiu lá atrás, aqui Jesus age por meio dos padres, por exemplo, no sacramento da comunhão. Né? No sacramento da comunhão é uma forma da igreja agir. E também, eu vou abrir com vocês mais uma passagem para lembrar de outro sacramento que nós cremos que Jesus age. E essa é a nossa grande diferença, os nossos sacramentos, né? Quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, ele apareceu para... Na verdade, não eram mais os 12, né? Porque Judas morreu e aí depois ele chama Matias, mas ele aparece, né? E nos faz refletir, dizendo... Aí abram comigo também lá, em João 20, 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra do Senhor. Outra forma, então, da igreja continuar agindo por meio do sacramento da confissão. E eu costumo falar muito que um cristão é esse que busca todos os dias, né? Vocês precisam viver essa fé de comunhão, né? De ir à missa, ter um momento, então, da Eucaristia e também o sacramento da confissão. E nós, como discípulos de Jesus, né, como aqueles que creem na sua fé e que é uma missão nossa levar essa fé para aqueles que talvez não creem, é importante a gente valorizar muito, ter uma gratidão realmente pela nossa Igreja Católica, o quanto ela é rica, né, o quanto ela é completa e o quanto a Igreja age, como Jesus agia, né? Jesus continua agindo por meio da nossa Igreja, né? Para finalizar, eu vou ler no Catecismo essa conclusão do nosso tema de hoje. A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja,
corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa a partir de então os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça, para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado. Lembra-lhes sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, sobretudo na Eucaristia, a fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, para que produzam muito fruto. Assim, a missão da Igreja não é acrescentada a Deus e do Espírito Santo, senão que é seu sacramento, com todo o seu ser e com todos os seus membros. A Igreja é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade. Então, que possamos ser testemunhos, desse amor tão grande de Deus e que, assim como a Igreja age em nós possamos agir no meio do mundo de hoje, tá bom? Deus abençoe cada um.